E deixa eu te fazer uma pergunta até mais pessoal, Maria Tereza. Você falou que em novembro, quando fizeram a moção de repúdio, você se sentiu muito mal, estava sozinha com a sua família. Como é que foi um pouco, se a senhora puder falar um pouco dos relacionamentos pessoais nesse processo? Porque eu acompanhei o processo de cassação, por exemplo, de gente de extrema-direita aqui em São Paulo. O Arthur Duval, por exemplo, os áudios lá deles atacando as ucranianas, eu acompanhei um pouco de perto. O processo de cassação é pesado e, no seu caso, ainda tem um componente muito grande que é a injustiça, de fato. Você não poder nem criticar, de fato, atos públicos que aconteceram na sua cidade. Como é que foi um pouco o relacionamento com a família, com os amigos? Como é que foi lidar um pouco com isso? Houve preconceito das pessoas também que acompanharam o processo? Muito, né, Pedro? Muito, assim. Eu acho que... Eu venho de uma família... eu não sou assim por acaso, né? A minha família é assim também. O meu pai é uma pessoa extremamente crítica, né? Que não tem medo. Combativo. Escreve num jornal. Tinha, né, um programa de rádio, agora deu um tempo, porque foi comigo para Porto Alegre, não conseguiu de lá fazer, na rádio comunitária, né, daqui de São Miguel, e ele é um sujeito muito crítico, muito ativo e atuante. E sempre comprou grandes brigas também, né, por conta da sua verve, vamos falar assim, né, por conta do seu pensamento. E eu moro em São Miguel com a minha filha agora, meu filho também saiu já, mas com a minha irmã e com a minha sobrinha. Então, meus irmãos moram em Porto Alegre e todos nós somos muito críticos. Quando aconteceu isso, né, eu compartilho aqui com vocês que, num primeiro momento, eu tive que ouvir, né, de pessoas muito próximas, assim, que, mas também não precisava ter falado, né, sabe, a censura, né. Depois aquilo foi amainando, assim, né. Conforme a violência foi acontecendo contra mim, as próprias pessoas, eu não falo isso do meu pai, né? O pessoal bem próximo não falou isso, mas as pessoas começaram a perceber, né, que, primeiro, não fui, né, não estava só eu falando aquilo, né, que realmente é uma questão muito, muito, muito difícil, né. Meus filhos fizeram postagens lindíssimas para mim, por ocasião tanto da cassação quanto, né, das ameaças, mas agora para a cassação foi fantástico, assim, porque eles reconhecem em mim, né, ou reconhecem na minha luta um propósito, né, então, assim, orgulho de ter a mãe lutando, sabe, isso aí, meu caro, né, é o que nos sustenta, é o que nos motiva, e saber que eles têm consciência de que estou fazendo isso, não por uma questão pessoal, né, mas por uma questão para a humanidade, para que não se repita, né, e especialmente que eu deixo aqui o grande, que eu acho que é uma coisa que para toda mulher que está na política ou que quer participar da política, né, ter o apoio da família é fundamental, assim, é uma questão de sobrevivência, não tem como tu estar na política sem ter o apoio da família, né? E não é aquele apoio logístico, né? É o apoio mesmo, aquele de compreender. Então, para mim, assim, foi difícil, mas eu coloquei todo mundo no carro, né? E fomos embora. Eu me lembro que estava dirigindo e meu pai disse assim, não, tu acha melhor tu ficar para trás, porque... né? E a gente acabou pegando uma rota alternativa, as crianças junto, com medo, mas nós fomos embora, porque era o que tinha que ser feito naquele momento. Hoje, meu filho me representou hoje na Câmara, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde o deputado, né, foi vereador e me acolheu em Porto Alegre, o Leonel Hadi, né, e a bancada do PT no Rio Grande do Sul fez um manifesto, né, em relação denunciando a situação aqui, vivenciada aqui, né, por mim, a cassação, e meu filho estava lá, representando, e, assim, não estava só fazendo uma figura, né, ele estava porque ele acredita. Então, eu acho que essa aí é a grande questão das relações. Perdi amigos, sim.
perdi parentes, né? Tenho parentes que não falam comigo, que ficaram indignadíssimos, né? Mas eu espero que um dia... Era um pouco esperado, dado o comportamento preto. E também assim, né? Porque daí junta tudo, não é só observar, entender que aquilo foi uma saudação nazista ou não foi, enfim, não era só aquilo, é todo um ranço, vou dizer, é todo um ranço contra o PT, é todo um ranço contra o feminismo, é todo um ranço contra aquilo que a gente defende, né? E, ao mesmo tempo, pessoas, e aí eu vou dar esse testemunho, porque é claro que não vou dizer quem foi que falou, mas eu fiquei, assim, espantada, chocada e muito feliz. Por isso que eu acredito, companheiros e companheiras de São Miguel do Oeste, que estão aqui acompanhando esta live. Acredito no povo de São Miguel do Oeste. Acredito que esse fato é um divisor de águas para São Miguel do Oeste, né? E para o melhor, vamos dizer, para uma consciência humanitária, né? Vamos falar assim, melhor. Uma mulher que foi embora da cidade, mora em outro lugar, e que eu não tinha intimidade com ela, me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que ela estava profundamente entristecida, né, chocada com o que estava acontecendo. Ela disse o que aconteceu com as pessoas, né, com algumas pessoas da nossa cidade. Eu quero, Maria Tereza, te pedir perdão por conta do que os meus conterrâneos estão fazendo contigo. E eu vou dizer, não é uma militante de esquerda, né? Não é uma pessoa que morou aqui, que nasceu aqui, e que de fora, né, tem visto os seus amigos, enfim, né, da sua classe, vou falar assim, se manifestando desta forma, envergonhada, né? E eu acho que isso a gente precisa trazer para uma reflexão. Que o que aconteceu em São Miguel do Oeste nos últimos tempos, né, desde assim, a ascensão não gosto de falar esse nome, essa palavra aqui, mas enfim, desde o golpe de 16, né, essa palavra eu falo, desde que o Bolsonaro começou aí, virou presidente, aquela coisa toda, foi eleito, isso aqui se tornou um espaço muito bolsonarista. E isto, e não só bolsonarista, como, de certa forma, reacionário, né? Então, a gente caminha para trás, como em outros espaços, como todo o país em determinados setores, né? Especialmente na questão cultural, na questão dos valores, né? Na questão do preconceito, enfim. E as pessoas que estão envolvidas aqui, que estão naquele grupo, naquele miolo, né? Continuam a se retroalimentar, como falou o doutor Graziano, meu queridíssimo advogado, né? Sérgio Graziano, que está acontecendo na Câmara, porque ao caçar uma vereadora, né? Por conta de flexibilizando o direito, né, do vereador falar, quer dizer, da imunidade parlamentar, ele disse isso, né? Parece uma fagocitose, né? Quer dizer, fica aí, ao mesmo tempo que tem a fagocitose, também tem a retroalimentação, misturei os termos aí. Mas significa o quê? Que se a gente não contribuir para sair da bolha, não começar a olhar além, né? E quando a gente está com medo, a gente enfrentar, porque esse é o grande desafio, a gente precisa ter o cuidado, a gente precisa que as instituições nos defendam, as instituições policiais deem a proteção, a gente precisa exigir isso, né? Mas a gente não pode se acovardar, né? A gente não pode ter o medo de denunciar, e a gente não pode também pensar que, bom, eu vou fazer isso, desculpa, eles estavam querendo, enlouquecidamente, vou falar assim, né? Que eu pedisse desculpas e que eu me retratasse, né? E eu não acho, aliás, eu acho que quem precisa, a gente precisa ver aquela cena, né? E é preciso que as pessoas compreendam que, vou repetir,
aquele gesto, ele comunica, e ele comunica muito mal, no sentido de comunica algo muito grave. E a gente não deve, em hipótese alguma, fazer aquele gesto naquelas circunstâncias, né? E muito menos tentar defender, né, aquilo.